Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta com o nosso projeto de leitura. Ontem nós lemos o primeiro capítulo, a magnitude da grandeza intelectual de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? Quando se fala que Jesus é Deus, e quando se fala que Deus é pleno em inteligência, e quando se fala que Cristo é um com o Pai, qual a sua compreensão disso? Quando você pensa em Pai, Filho e Espírito Santo, você está pensando realmente em três individualidades? Ainda que não seja possível compreender Deus, Cristo pode ser sim o nosso elemento de referência numa compreensão da evolução de um espírito. Porque somos todos filhos do mesmo Pai, inclusive Cristo. Só que Jesus, ele atingiu a magnitude plena, ou seja, todos os conhecimentos e toda a plenitude do amor. É por isso que ele se transformou em Cristo. Jesus foi um de nós. Em sua jornada depuratória durante milhões e milhões de anos, nós não temos uma referência temporal quanto a isso, seria até pretensão nossa fazer essa referência. Mas isso começa a fazer com que nós possamos compreender que, embora sejamos cristãos, todos nós que acreditamos, obviamente, na grandeza intelectual e no amor de Jesus Cristo, também somos seres no caminho da cristificação. Ou seja, nós também poderemos ser Cristos, ou seremos Cristos um dia, na medida que a evolução é inevitável. E todos somos criados à imagem e semelhança de Deus e devemos, então, fazer a nossa parte para evoluir. Bom, no último capítulo, Marcos nos trouxe essa perspectiva da magnitude, da grandeza intelectual de Cristo. E agora, no segundo capítulo, ele nos traz o cérebro e a mente, as usinas divinas. Vamos lá? Começar a nossa leitura de hoje? Bom, comecemos. Jesus Cristo foi um grande catalisador de emoções e de energia. Sabia como ninguém utilizar toda sorte de fontes energéticas para prover transformações e manipulações materiais que fogem à nossa capacidade de entendimento. O pensamento humano foi diversas vezes utilizado como matéria-prima pelo mestre, que captava as ondas energéticas dele derivadas para realizar seus milagres. Os conhecimentos científicos sobre matérias que compõem o universo foram adquiridos ao longo de toda a sua jornada evolutiva. Aspas. Eu expliquei isso antes de começar a ler, hein? E superam enormemente a noção que temos hoje de ciência, tecnologia, química, biologia, para dizer o mínimo. Esse grande alquimista de emoções nos fez mais fortes e inteligentes a partir de sua própria evolução intelectual. A grande mente da história humana derramou sobre nós rastros de estudos científicos que inspiraram, mesmo que de maneira inconsciente, muitos missionários do conhecimento que vieram a seguir. Em cada lição, em cada palavra, há uma chave oculta, um segredo, uma resposta, ou inúmeras. O maior mistério para a ciência humana continua sendo o cérebro. Sua capacidade é ainda muito inexplorada. Estudiosos ao redor de todo o globo se perguntam por que utilizamos tão pouco da máquina humana mais fascinante de todas que foram produzidas por Deus. Será que o Pai faria algo em desperdício? Por que o grande arquiteto do universo criaria um elemento tão poderoso para ser subutilizado? Não faz sentido. A verdade é que, conforme evoluirmos moral e intelectualmente, faremos melhor uso desta ferramenta divina. Fascinante, capaz de obras ainda inimagináveis. Quando o Mestre repetia a nós, agraciados por milagres, não fui eu quem o curou, mas a sua fé. Ele já dava os primeiros sinais sobre a capacidade energética do cérebro humano. De um jeito simples e amoroso, o mestre ensinava sobre a importância de uma vida dedicada a Deus. E para além deste ensinamento de conduta, ao mesmo tempo, trazia lições sobre o misterioso potencial, quase ilimitado, do cérebro humano. Para a ciência e conhecimento primitivos que ainda temos hoje, o cérebro seria considerado capaz de realizar obras sobrenaturais. Temos no nosso próprio corpo uma máquina de milagres. Se por um lado, os milagres e feitos de Jesus foram importantes naquele momento do planeta para deixar claro que ele era o Filho do Homem,
e assim construir sua imagem de santidade e exemplo, notamos também que nada no universo acontece sem uma explicação racional, como já suspeitávamos. Porque Jesus Cristo utiliza a capacidade cerebral de produção de energia com potência para manipular a matéria universal e assim operava explorando o poder de cada cérebro humano. Você acredita? Então sua filha está apenas dormindo. O poder do cérebro humano é capaz de operar obras de energia e manipulação, inclusive em outros corpos, se a crença estiver impulsionada pelo amor infinito de Deus. Conseguem imaginar o grande arcabouço científico que existe por detrás destes ensinamentos e milagres? Muitos de nós ainda não demos conta do brilho e dos milagres com o olhar do conhecimento, apenas do amor e da bondade. Acontece que o amor é elemento concreto do universo, meus irmãos. Tenhamos certeza disso. É combustível, catalisador, impulsionador. Reflete, interfere e influencia a matéria de muitas maneiras físicas diferentes e tem a verdadeira capacidade de potencializar a atividade do cérebro humano e não humano. Como disse, o cérebro é a criação mais deslumbrante do Pai quando se trata dos seres inteligentes. É a ferramenta que possibilita a ação do amor no universo. Ao longo de toda a sua jornada encarnada, Jesus exaltou e reforçou a importância deste instrumento que carregamos dentro de nós e que utilizamos durante 100% do tempo, de uma maneira ou de outra. É o veículo pelo qual formamos pensamentos e emitimos a energia que constrói tudo o que existe. Cérebro e mente. Não estamos, portanto, falando do órgão cinzento apenas. Estamos falando da mente, daquilo que diferencia os seres inteligentes. Quanto maior o amor, maior a capacidade cerebral, mental, maior a capacidade de manipular a energia do universo. Perfeito, não? O instrumento mais poderoso do Criador, sua criação mais sublime, é ativada em sua plenitude máxima apenas pelo sentimento mais nobre de todos. O sentimento que se sente pelo outro, não por nós mesmos. É um impulso de energia que nos conecta, que nos une, que nos transforma em todo. A noção de todo seria impossível sem a mente. É o amor, e o amor é a sinapse que nos liga uns aos outros. Amemos, estudemos e desenvolvamos nossas mentes, meus irmãos. Fomos feitos para isso. Foi por isso que o Pai nos criou. Puxa vida, hein? Você já tinha parado para pensar sobre a grandeza da relevância do cérebro para você utilizar 5% dele? Marcos trouxe uma perspectiva extremamente interessante e eu espero que você tenha compreendido. Mas, se não entendeu, espera aí que eu te explico.